Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade à lição de número 3 desse segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita. Estamos agora comentando sobre a eleição e a predestinação. Eu quero ler um texto na Palavra do Senhor, que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É uma saudação linda, uma saudação maravilhosa, onde nós vemos aqui a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro, ele fala a respeito da eleição segundo a presciência de Deus. Deus já sabia quem o haveria de crer no seu Filho amado, no sacrifício vicário, que daria ouvido à voz do Espírito Santo, aquela voz que o Senhor Jesus houvera dito que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, agora nós vimos aqui o apóstolo Pedro falando do Espírito Santo agindo na vida do crente, e nós encontramos também aqui a redenção no sangue de Cristo Jesus e a graça, a salvação com a graça do nosso Senhor. Amados, aqui nesse texto fala exclusivamente da eleição segundo a presciência. E agora quero ler na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós encontramos as duas expressões, a predestinação e a eleição. Ambas são segundo a presciência do Senhor nosso Deus, que de antemão é um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua onisciência. Então, o Senhor não existe para ele passado ou futuro. O tempo de Deus, aliás, ou melhor dizendo, nós usamos que o tempo de Deus é kairos. Na verdade, Deus criou o tempo para quem? Para o homem. Deus não precisa do tempo, Deus está fora do tempo. E o tempo corre para mim, para você, corre para a sua igreja, corre para o mundo. Deus não, Deus está fora do tempo. E nós chamamos então de kairos o tempo de Deus, ou seja, o momento que Deus entra na nossa vida em determinado momento para agir, para fazer, para realizar. Então nós chamamos de kairos, o tempo de Deus, que nada mais é que o momento que Deus fala conosco, o momento que Deus tem um propósito a ser cumprido na nossa vida, e assim, na sua presciência, Ele já sabe que chegaremos em determinado ponto, e ao chegarmos no ponto, então acontece, Deus faz acontecer o seu querer, a sua vontade na nossa vida. Então, o que nós deparamos aqui dentro desse quesito, de eleição e de predestinação, nós podemos entender que o homem ele pode perder a sua salvação, que nós não podemos ser uma vez salvo para sempre. A salvação ela é dada de forma gratuita, disponibilizada a todos os homens. De uma certa forma, num sentido genérico, todos estão predestinados à salvação, mas somente alcança a salvação aqueles que creem. Somente esses que creem. Então, nós podemos dizer que
a palavra do Senhor nesse sentido, nessa lição que nós estamos aqui aprendendo sobre eleição e predestinação. Nós dependemos sim do nosso livre-arbítrio para escolhermos entre o certo e o errado, deixar o mal para seguir o bem, ou optarmos para viver exclusivamente no bem, ou simplesmente rejeitar totalmente o bem e viver isso de forma exclusiva para o mal. É o que muitos têm feito, é o que muitos têm agido. Outros começaram fazendo o bem e abandonaram o bem e foram para o mal, apostataram da fé, desacreditaram em Cristo Jesus, desacreditaram no poder do Evangelho. Então o homem, ele tem este livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém, Deus não é tirano, Deus não é carrasco, Deus ele age com amor. Aquilo que nos prende a Deus, aquilo que nos liga a Deus é o amor. O Senhor Jesus, ele contraditou tudo e todos durante o seu ministério. Quando ele chegou, até mesmo os seus apóstolos mais chegados, que mais próximo a ele, cria que ele haveria de tomar o trono. Tanto é que João e Tiago, eles falam: Senhor, quando estiveres no teu reino, permita-nos que um assente à tua direita e outro à tua esquerda. Então eles esperavam que Jesus fosse tomar o governo político, mas o Senhor não veio para tomar o governo político. Nós vamos comentar sobre isso no outro canal, Tempo Final. Se você puder, visite lá e você verá o que nós estaremos falando sobre esse assunto. O Senhor Jesus, na verdade, ele veio para estabelecer o seu reino aqui na terra com base no amor. No amor. Então, o que nos prende a Deus e nos liga a Deus é o amor. E o Senhor Jesus provou que é possível vencer pelo amor. Contra todas as armas existe uma defesa, mas contra o amor não existe defesa. O amor, ele é capaz daquilo que arma nenhuma pode conseguir, pode conquistar. O amor conquista. E é este amor que o Senhor, ele disponibilizou de si próprio para nós. O amor genuíno, o amor perfeito, o amor agape, que vem do termo, do verbo agapaos. É este amor genuíno, que é o amor divino, o amor de Deus, que ele disponibilizou, nos amou. Ele nos amou primeiro, para que eu e você pudéssemos amar uns aos outros. E é com base neste sentimento genuíno, santo, puro, divino, celestial, é uma arma indefensável. Nós vencemos e poderemos vencer sempre através do amor. Há um exemplo, me permita aqui contar um exemplo que eu ouvi, uma ministração do pastor David Wilkerson, direto ele ouvi, quando aqui no Brasil ele esteve. Quando ele foi evangelizar na época, aquela pessoa que vivia na gangue, Nick Cruz. E também quando o próprio Nick Cruz aqui esteve no Brasil, tive o privilégio de ouvir Nick Cruz também contar o mesmo testemunho. Aquele que odiava foi vencido por aquele que amava. David Wilkerson, ele foi espancado, foi odiado. Nick Cruz dizia que ele tinha desejo de matar o evangelista David Wilkerson. Até que chegou um momento que ele não entendia por que ele odiava tanto aquele homem demonstrava tanto amor por ele. E de repente, através dele, de David Wilkerson, Nick Cruz aceita o Senhor Jesus. Então, o que nós podemos ver é que o ódio não vence o amor. Não é odiando que vamos vencer, mas é amando que seremos invencíveis. Não é odiando que venceremos, mas é amando que somos invencíveis. Guarde isso, porque isto é de Deus, é a realidade espiritual que a igreja do Senhor vive aqui e agora, nesse tempo. Portanto, a salvação,
ela pode ser perdida. Como eu já disse no vídeo anterior, lá em Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 24, aí nós encontramos, eu gostaria de fazer menção, de ler aqui esse texto sagrado, que está no capítulo 18 e o versículo 24, que diz o seguinte, do profeta Ezequiel: mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. E ele segue dizendo que muitos até questionam, ele diz: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Então muitas vezes o homem, ele quer transportar a sua transgressão, a sua iniquidade para Deus, como se ele fosse inculpável dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, ao contrário do que a Bíblia diz. De que se queixe o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. Se queixe dos seus próprios pecados. Aqui nesse texto, nós vamos encontrar, na conclusão desta lição, já caminhando para a conclusão dela, a adoção de filhos. Que quando nós chegamos na adoção de filhos, nós vamos desfrutar então da sublimidade do propósito divino na predestinação, na condição de filhos de Deus. Filhos amados de Deus por adoção em Jesus Cristo. Aqui, cumpre-me dizer aqui aos irmãos que esta carta, eu sempre menciono e sempre tenho dito que esta epístola é a epístola da família. Aqui nós encontramos a família comum, pai, mãe e filhos, irmãos, a família comum. Nós encontramos a família de Israel, segunda linhagem de Israel. Nós encontramos a família gentílica, que é composta por todas as gentes. O termo gentil vem das gentes, agentes, porque lá no Antigo Testamento havia o povo de Israel e os das demais nações eram tidos como agentes, daí veio o termo gentil. Então, neste contexto de Paulo, tanto na sua epístola de que estava a igreja que estava em Roma, quanto a esta epístola, nós vemos aqui a diferença, Paulo fazendo a diferença aos Gálatas, aos Colossenses, ele sempre coloca os gentios e os judeus. Então nós vemos a família gentílica. Depois nós encontramos a família chamada igreja militante, a igreja local, a igreja militante, e encontramos o sentido geral da igreja, a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, em todas as épocas. Depois o sexto conceito que nós encontramos aqui, que nós podemos identificar nesta epístola, o sexto é a família espiritual, a família celestial, compostas por seres angelicais e espirituais. E para o fechamento, para a glória, que nós que recebemos a adoção de filhos, então nós faremos parte agora de uma só família, a família unida, a família eterna. Então nós encontramos aqui esses 7 pontos de família, esses 7 conceitos de família na carta aos Efésios, que não dá para explicarmos aqui em razão do curto espaço de tempo. Porém, nós temos aqui as 7 conceitos sobre família.
E Paulo, ele empresta essa colocação aqui de adoção do direito romano. Porque a pessoa lá no direito romano, quando ele recebia a adoção, a pessoa ele era adotado, ele recebia o direito do nome daquele que o adotava. Ele recebia não somente o direito do nome, mas também os bens do adotador, daquele que o adotava. Ele passava a ter direito ao nome, ele passava a ter direito aos bens, e não somente isso, ele passava a ter direito ao selo da família, que identificava que a família tinha aquele selo, e ele poderia usar o selo da família da qual ele fora adotado. Agora ele era integrante da família. Amados, nós recebemos agora o título de adoção como filho, a sublimidade disso. Nós somos chamados agora de filhos de Deus. Filhos de Deus. E como filhos, nós recebemos o direito do nome. Direito do nome. E esse nome, eu vou dizer algo para os irmãos. Quando o Senhor Jesus, Ele me chamou para o ministério, eu servia ao Senhor, fazia o meu trabalho de pregador de ar livre, evangelista, evangelizando, pregando, distribuindo folheto, fazendo a obra de Deus, envolvido na Secretaria de Missões. Trabalhávamos envolvido na Secretaria de Missões aqui na cidade Americana. Organizamos praticamente aquela secretaria e fizemos aqui uma conferência missionária. Então eu estava totalmente envolvido em missões. Foi quando o Senhor Jesus, Ele me chama para o ministério. Como Jesus me chamou? O Senhor me mostrou que havia uma escada que saía da lateral da porta da igreja, da porta onde a maioria dos crentes, havia a porta principal, a porta lateral e a porta que entrava próximo ao púlpito. Na porta que entrava na lateral, na Praça Santos Dumont, aqui em Americana. E ali havia uma escada que subia. E havia alguns detalhes que eu não vou contar aqui, não diz respeito. E quando eu subia na escada, eu parava, e aquele ser dizia para mim: sobe, porque sou eu que estou te mandando subir. Eu me recordo que eu ainda dizia, dá apenas um detalhe, eu falava: mas por que o anjo dizia isso para mim, aquele ser dizia isso para mim? Eu dizia: porque tem alguém que não quer que eu suba. E ele dizia: mas sou eu que estou te mandando subir. Enfim, isso aconteceu por 3 vezes, até que cheguei numa sala enorme. Havia ali uma mesa e uma cadeira, e eu me assentei. Eu falei assim, ele disse, aquela voz: sente-se nessa mesa. Eu sentei. E eu dizia: mas o que vou fazer? Ele dizia: escreve. E eu abri, eu vi um livro enorme. Eu nunca vi um livro tão grande como aquele. Eu não vi o final daquele livro. E eu vi a minha letra, vários nomes. Ele falou: mas o que eu vou fazer? Ele dizia: você vai escrever nomes. E eu dizia: mas... E eu olhei: mas essa letra aqui é minha. E aquele ser disse: sim, você escreveu lá de baixo, agora você vai escrever daqui. E depois de alguns meses, pastor Antônio Munhoz, de saudosa memória, nos chamou e nos colocou para pastorear. E isso já fazem 30 anos que estamos pastoreando. Amados, isso mostra que nós temos um nome, que há um nome escrito no livro da vida, aquele que Moisés falou para o Senhor lá no deserto: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E quando ele roga a Deus para que perdoe o povo, perdoa ou risca o meu nome do teu livro, e o Senhor disse a Moisés: aquele que pecar, eu riscarei. Isso mostra que a salvação não está garantida a todos.
garantida-se em Cristo Jesus, mas depende da minha perseverança, da tua, da nossa perseverança até o fim. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E lá no Apocalipse, no capítulo 2, numa das cartas, o Senhor fala: ao que vencer, eu lhe darei um novo nome, uma pedra branca com seu novo nome. Aleluia. Então nós temos essa adoção de filho, então nós temos o nome da família celestial, que será oficializado por ocasião do arrebatamento da igreja. Então receberemos esta pedra branca com um novo nome, o nome de família. E hoje nós pregamos e usamos o selo do Espírito Santo, a autoridade do selo da família. Expulsamos, o Senhor diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando repreendemos a enfermidade em nome de Jesus, estamos usando este selo de família, de adoção de filhos. O poder sobrenatural que em nós opera, que na tua vida opera, este sobrenatural, quando você impõe as mãos e em nome de Jesus você repreende, a pessoa é curada, o demônio sai, e então você vive a plenitude da família, você vive a glória do Senhor aqui na terra. Mas a glória completa será por ocasião do arrebatamento, quando juntos estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, eleitos de Deus, predestinados segundo a presciência de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus, e pelo nosso livre-arbítrio, a decisão de servirmos a Ele em amor, em obediência, estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, guarde esta palavra, porque é a palavra de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.